Olá, eu sou Pedro Doria e esta é mais uma edição do Conversas com Meio. Meu entrevistado essa semana é o cientista político Miguel Lago. Miguel é diretor executivo do Instituto de Políticas de Saúde. Ele é também professor, e isso é para currículo de cientista político, daquelas coisas que você bota com um troféu lá em cima da estante. É professor da Sciences Po, que é a principal escola de ciências políticas, de gestão, de administração pública dentro da França, assim como é professor também de uma das maiores universidades americanas, a Universidade de Columbia, em Nova York. Então, com esse currículo especialíssimo, o Miguel, que é carioca, faz uma leitura muito interessante, muito particular do bolsonarismo. De cara, ele considera que Jair Bolsonaro marca uma revolução na história política brasileira. O que é uma revolução? Por que Bolsonaro é revolucionário como nenhum outro presidente da história do Brasil foi? Agora, evidentemente, isto não é um elogio. A partir dessa leitura do Bolsonaro enquanto revolucionário, o Miguel tem uma teoria a respeito de como que um candidato à presidência pode vir a derrotar Bolsonaro se há risco de ele vencer. Porque risco, ainda que pequeno, há. É através do populismo. Se isso te soa estranho, Bolsonaro como revolucionário e essa ideia de que um populista possa vencê-lo, calma que o raciocínio todo vai fazer muito sentido, mas ninguém explica melhor do que o Miguel. Então vamos lá. Miguel Lago, muito obrigado por ter aceitado o convite para essa conversa. Obrigado a você, Pedro. É um prazer estar aqui com você. Miguel, eu quero te provocar de saída, porque eu concordo com você, eu já falo isso de cara, mas você faz uma provocação que você afirma que Jair Bolsonaro é um presidente revolucionário. Por quê? E o que é uma revolução, Miguel? Excelente pergunta, Pedro. Eu considero Jair Bolsonaro um revolucionário e defendi isso em alguns textos. Mas a maioria das pessoas geralmente discorda de mim, pessoas, inclusive, muito mais qualificadas do que eu, discordam de mim do que concordam comigo. Então acho que é uma tese polêmica e que está super aberta a críticas, porque é muito difícil definir justamente revolução, né? Não tem uma definição no Aurélio perfeita do que é de fato revolução e fechada. Mas eu considero que ele é revolucionário na medida em que ele rompe com não apenas com as instituições, ele rompe com a cultura política, em primeiro lugar. O Brasil tem uma tradição conciliatória de cultura política. A gente é o contrário da Argentina nesse sentido, nossos vizinhos, que são justamente tem uma tradição política, uma cultura política de ruptura, né? Lá, a sociedade, lá os militares tomaram poder muito mais vezes do que aqui, e lá os civis tomaram o poder de novo dos militares, né? Aqui as coisas sempre foram muito mais pactuadas, né? Quer dizer, o golpe de 64 é contestado como golpe por boa parte da população, chama-se movimento de revolução, enfim, é um nome de novo. Enfim, a transição lenta e gradual para a democracia leva quase tanto tempo quanto de ditadura ferrenha, do AI-5 até a abertura, quer dizer, quase 10 anos de transição para 10 anos de uma ditadura super brutal e violenta. Então, o Brasil tem uma tradição muito mais conciliatória do que de ruptura, como os nossos vizinhos argentinos. Então, acho que, primeiro, ele é uma ruptura total em relação à cultura política brasileira. Eu também acho que tem uma segunda ruptura com a cultura política brasileira, que é as elites políticas brasileiras, ainda que elas não o sejam de fato, na minha opinião, mas elas sempre advogaram por um certo progressismo, né? Quer dizer, isso desde até do Império. A gente vê constantemente um discurso sempre de modernização do Brasil.
ou de, entre aspas, civilização do Brasil. Né? Então, até os militares, quando eles dão o golpe em 64, diferentemente de outros países latino-americanos que também sofreram golpes na mesma época, você não vê uma volta atrás no processo de industrialização e de modernização do país. Você vê uma aceleração, inclusive, desse processo, né? Porque o golpe poderia ter sido feito simplesmente para parar esse processo de industrialização, enfim, e tentar retornar para uma estrutura mais agrária. Não foi o caso, né? Então, você tem sempre um discurso progressista, no sentido não de progressismo como a gente entende hoje, mas de trabalhar para a construção de um futuro. E o Bolsonaro rompe também com isso. Ele rompe com esse discurso de progresso. Então, portanto, para mim é uma ruptura, primeiro, com a cultura política e com o discurso político ao qual a gente está habituado. E eu acho que é uma ruptura muito profunda. Eu não encontro paralelos de presidentes com uma virulência, com uma violência, como o Bolsonaro na nossa história. Agora, eu também não sou historiador, então é possível que os historiadores digam que Floriano Peixoto, não sei, talvez tenha um que outro. Mas, em todo caso, acho que o Bolsonaro é realmente um caso à parte nessa tradição. Segundo, acho que é uma revolução, porque eu acho que tem uma ruptura com algo maior do que a cultura política, que é com uma visão de mundo mesmo, com com uma gramática política. Então, quer dizer, é uma coisa muito mais ampla. Eu acho que o Bolsonaro, e ele não está sozinho, eu acho que o Trump tem um pouco disso, eu acho que alguns movimentos de extrema-direita na Europa também têm isso, que é uma ruptura completa com o iluminismo, né? De entender que o liberalismo iluminista, que era, digamos assim, hegemônico, foi hegemônico durante 200 e tantos anos, desde o final do século XVIII, chegou ao seu esgotamento e que agora você precisa de uma nova chave de leitura para o mundo. Acho que o Bolsonaro tem uma nova chave de leitura para o mundo, por mais que a gente não concorde com ele. E acho que ele oferece. Então, ele é uma ruptura com o iluminismo. Não é à toa o discurso anticientífico. Não é à toa. E a gente chama isso de obscurantista. Não tem nada, eu não acho que seja obscurantista. É simplesmente que ele é anticientífico, isso com certeza. E anti-iluminista. Mas ele não é necessariamente uma volta atrás. Né? Ele é simplesmente uma visão alternativa de mundo que eu acho muito preocupante e contra a qual eu pretendo lutar. Mas eu não acho que é simplesmente uma volta à Idade Média, ou como muita gente diz de maneira condescendente. Né? Eu acho que tem um esforço real de articular uma outra coisa. E eu acho que essa ruptura com o liberalismo político, ela também se acompanha de uma ruptura, em algum lugar, da ruptura com o liberalismo econômico. Não com a ideia de propriedade privada, porque não são marxistas nem nada disso, mas existe claramente e isso não é só o Bolsonaro, eu nem acho que o Bolsonaro que melhor faça isso, acho que na Europa se faz isso muito melhor, na extrema-direita europeia, existe um retorno a uma nova luta de classes a partir de um outro lugar completamente diferente. Né? Quer dizer, então, a figura da elite versus a população trabalhadora, ela se dá numa outra chave, ela se dá pela chave da imigração na Europa, ela se dá pela chave da globalização que leva os empregos qualificados para a China, no caso dos Estados Unidos. No Brasil, ela assume vários formatos, mas existe também um componente, eu acho aí, de enfrentamento de classe, que eu acho que boa parte da esquerda na Europa, nos Estados Unidos e no Brasil abandonou há muito tempo, e que mal ou bem foi recuperada por essas extremas-direitas, inclusive pelo Bolsonaro. Acho que existe, inclusive na postura dele, uma vontade de parecer popular e anti-elite, muito embora, enfim, a gente sabe perfeitamente que ele não tem um programa econômico anti-elite, de maneira alguma, muito pelo contrário. Mas eu acho que isso tudo está junto. E, por fim, desculpa, eu não paro de falar aqui, eu acho que é uma revolução, é uma ruptura, porque eu acho que é também uma ruptura associada a essa nova visão. Eu acho que é uma revolução social, no sentido em que existe o Brasil não é mais um país hegemonicamente católico, o Brasil não é mais um país, o Brasil é um país cada vez mais evangélico, um país cada vez mais neopentecostal, ou em todo caso em que existe uma pluralidade religiosa que condiciona as nossas visões de mundo e que eu acho que estão em perfeita sintonia com o bolsonarismo. Eu acho, só para terminar sobre isso, que as ações do Bolsonaro, elas se explicam, e muito,
se a gente for adotar uma exegese muito específica dos neopentecostais, com a qual os católicos não concordam, com a qual os luteranos não vão concordar, com a qual a maioria dos cristãos não concordará, mas de uma visão pré-milenarista, né, de que você olha para o mundo agora como um momento em que tudo vai piorando no fundo, em que o mundo vai se destruindo, mas em que você tem a captura dos escolhidos, né, daqueles que pertencem à igreja, né? Então acho que isso tudo está conectado, e por isso que eu acho que ele é revolucionário. Sem falar das estratégias de comunicação, que aí você entende muito melhor do que eu dessa dimensão. Com exceção desse terceiro item, você listou 3 características. Você estava descrevendo um fascismo com exceção do terceiro item. Deixa eu construir esse argumento. E falando do fascismo brasileiro, tá? Falando do integralismo. O que o Plínio Salgado, o que o Gustavo Barroso e o Miguel Reale, o pai, defendiam, é sempre bom, lembrar, principalmente em falando de fascismo, bom. O que eles defendiam é que as cidades estavam corrompendo o que o Brasil de fato era, que devíamos voltar ao interior, onde está o Brasil verdadeiro, que a grande vocação brasileira é agrícola, que o homem brasileiro, o homem forte, o homem verdadeiro, não são aqueles, eles usavam esse termo, afeminados das cidades, e sim o caboclo do interior. O brasileiro ideal do integralismo era o caboclo do interior. Quer dizer, muito disso aí que você está falando de um discurso que não é modernizante, é o contrário. A brincadeira que eu costumo fazer é que o brasileiro ideal do Plínio Salgado era o brasileiro do século XVIII. E o do Bolsonaro também, entendeu? É garimpo, né? Ir atrás de ouro, é dominar a mata, né? Impor a vontade do homem à mata, e é uma coisa que é agronegócio, né? No Nordeste, e é uma coisa de esses homens bravos no Sul e no Sudeste, mas homem mesmo, né? Que não tem medo de pegar em arma, que não tem medo do confronto físico, tudo mais. Esse foi o nosso fascismo. E uma última característica que eu apontaria é o seguinte: a gente está vivendo um momento da história em que existe uma transformação de como se faz dinheiro, de como se sobrevive. Como a Europa e o Brasil estavam vivendo naquele tempo com um processo tardio na Itália, na Alemanha e no Brasil de industrialização. Eram justamente sociedades que estavam deixando de ser agrárias para passarem a ser urbanas e industriais. Como eu acho que os fascismos são reacionários e revolucionários, eu não vejo nenhuma contradição nisso. Mas eu sei que usar o termo fascismo às vezes incomoda você. Ele me incomoda mesmo. Eu concordo muito com a tua análise, achei perfeita a tua análise do fascismo brasileiro, e eu acho que todo fascismo é revolucionário. Eu acho que onde eu tenho uma discordância, acho que é muito difícil, né, definir fascismo, né? Quer dizer, se eu não me engano, acho que é o Orwell que tem uma frase maravilhosa dizendo que o fascismo ele vai mudando de acordo com cada nação. Na Inglaterra ele usaria certamente um guarda-chuva, uma coisa assim. Então, argumentando, acho que dizendo por que o Franco seria fascista, por exemplo. Eu acho que tem uma dimensão sempre revolucionária no fascismo. Por isso que, por exemplo, eu acho que o Salazar não era um fascista. Por isso que eu acho que o Franco, não o primeiro Franco, mas o segundo Franco, que fica 30 anos no poder, também não era fascista. São ultraconservadores. Eu acho que tem o fascismo tem acho que ele tem uma construção e uma ideia de futuro
e uma concepção de futuro, pelo menos o fascismo italiano, o fascismo alemão, o fascismo que a gente está mais acostumado, né? Que eu não vejo no bolsonarismo. E é por isso, e apenas por isso, que eu me pergunto quanto que a gente... que não é que eu seja contrário a quem chama de fascista, eu entendo perfeitamente, mas que eu evito chamar de fascista. Ainda que, quando eu fico irritado, evidentemente, a primeira coisa que vem na cabeça é isso, fascista. Mas aí são os vícios do... Mas sim, mas eu acho que o teu ponto é muito bom. Eu acho que... E eu já vi você argumentando sobre isso e eu concordo com os teus argumentos. A minha única diferença é... Eu não sei o quanto que... A minha impressão é que o fascismo tem uma construção social abominável, racista, supremacista, horrorosa. Mas ela tem uma construção. Eu tenho a impressão de que existe uma vontade de um progresso em algum lugar, né? Um progresso reacionário, um progresso... Mas tem uma concepção de futuro. No bolsonarismo, eu não vejo isso. Eu vejo a destruição mesmo. Vamos falar, então, desse Brasil que se transformou com a nova República. Eu gosto de fazer um paralelo entre os anos 20 e os anos 2010, que é um pouco como se você tivesse o resultado, os dramas do sucesso de um regime. A Primeira República construiu um Estado e, portanto, construiu um funcionalismo público, que naturalmente são pessoas de classe média. O Brasil ganhou, de fato, uma classe média na Primeira República. No Império não tinha. Que se formou como funcionários públicos e como pequenos comerciantes, pequenos industriais, que atendiam, em geral, com as últimas modas de Paris e cortinas de veludo, etc. Essa classe média nascente que queria, como classe médias, né, se aproximar do rico e se distanciar do pobre, tal, aquela coisa. E criou uma classe operária, a Primeira República também. Como era uma classe operária, no início, principalmente, de origem italiana, uma classe operária que rapidamente já sabia se organizar no chão de fábrica, eram anarquistas no início, faziam greves, tudo mais. E a Primeira República nunca soube acomodar nas estruturas de poder esses dois grupos, essa classe média e esses operários. Você fala muito do Getúlio, eu acho que o gênio do Getúlio foi conseguir ter juntado num partido só funcionário público e sindicalista, né? Que era justamente a turma que não tinha voz na Primeira República. E me parece que ali o tenentismo, a coluna Prestes, mas era muito essa coisa dessa classe média querendo dizer, a gente quer entrar. O Brasil da Nova República, a história de sucesso da Nova República é contada no agronegócio, que é esse Brasil que enriqueceu e, na minha opinião, a minha impressão é de que se desoligarquizou no Centro-Oeste e no interior de São Paulo, e num pedaço de Minas, num pedaço do interior de Paraná e Santa Catarina, mais Paraná, mas que ali tem bilionários, tem milionários, tem ricos, tem uma nova classe média e tem uma nova classe média baixa em pequenas cidades e médias cidades, e são do interior e tem uma indústria cultural própria e vivem... Aqui é um Brasil novo, é um Brasil criado pela Nova República. E, olha, com uma indústria que é competitiva internacionalmente. É moderna, contemporânea, digital, é de base científica, através de investimento do Estado, um investimento sofisticado através da Embrapa, tudo mais. Isso é uma história. E a outra história é essa classe média das franjas da cidade, das periferias da cidade, das favelas, que é uma classe média baixa, mas é uma classe média. A gente chamava de classe C, tudo mais, e que é, em geral, evangélica, como você diz. De alguma forma, eu tenho a impressão que, apesar de grupos de pressão, esses grupos nunca conseguiram espaço, de fato, nas estruturas de poder da Nova República. Nunca foram levados a sério. Tudo bem, tinha
a bancada das igrejas, tinha a bancada do agro, mas foram sempre vistos pelas elites políticas, a direita e a esquerda, com certo preconceito de... Eu acho muito parecido, Miguel, aquele momento e o momento atual. É diferente, porque os momentos históricos são diferentes, mas eu vejo muitas semelhanças. Eu concordo com você. Você é a melhor pessoa para poder ver essas semelhanças, que você já escreveu tanto sobre esse período da história, que eu acho que faz todo sentido a tua analogia. Mas aí eu vou fazer uma pergunta para você. Nesse caso, os procuradores da Lava Jato seriam os tenentistas? Eu acho. A tese não é... essa coisa que, por um lado, é moralista, né? É muito moralista. Tipo, os políticos são corruptos por natureza. São... E muito cheios de... Nós temos a razão, e uma coisa salvacionista, né? Nós vamos salvar o Brasil, nós vamos resolver o Brasil por ordem, por conta própria. Acho que procuradores podem fazer isso um pouquinho mais do que militares. Pelo menos estão no lugar do Estado em que parte do trabalho... Né? Mas sim, eu acho que a Lava Jato foi um novo tenentismo. Perfeito. O Christian Lynch faz esse argumento muito melhor do que eu, né? Ele faz esse argumento, é verdade. Eu acho um muito bom argumento mesmo. E eu acho que tem muitos paralelos, de fato. Mas eu não acho que o Bolsonaro seja o novo Getúlio. Para te dizer, eu acho que tem uma... Eu acho que, enfim, eu sou totalmente biased nesse sentido. Eu realmente acho que o Getúlio foi o maior presidente da história desse país. Eu tenho com todos os seus defeitos, foi um ditador sanguinário, milhões de problemas, mas acho que ele não foi... Ele foi, acho que quem construiu o Estado brasileiro com todos os seus males e com um pouco de bom que tem, eu acho que foi o Getúlio. Também ninguém ficou 25 anos no poder, né? Também. Então, não dá para a gente comparar, porque todo mundo ficou muito menos tempo. Mas eu acho que isso é absolutamente fundamental. 17, vai. Fui parar para fazer a conta aqui. É verdade. 17 anos no poder. 15 mais... é verdade, 17. 30 a 45, depois 51, 52, 53, 54. Essa tem razão. Beleza. É verdade. Mas, enfim, eu acho que eu acho que o Getúlio, acho que a única ideologia do Getúlio era a modernização do Estado brasileiro. Eu não vejo nenhuma outra... Não sou especialista em Getúlio, longe disso, mas a minha impressão do Getúlio é que ele é o político que vai tentar sempre apaziguar as crises internas das oligarquias regionais, vai estar sempre compondo com todo mundo e jogando um contra o outro, mantendo uma certa coesão interna, coisa, por exemplo, que o Perón não conseguiu fazer, se a gente fosse comparar uma coisa com a outra. E quando esse mecanismo deixa de ser eficiente, aí ele começa a radicalizar um pouco, como o Perón fez na Argentina. Mas eu acho que eu não, por mais que eu encontre comparações possíveis, digamos assim, de uma mudança completa da sociedade, das instituições, eu não vejo na liderança que ocupa esse lugar Getúlio, eu não veria o Bolsonaro no Getúlio. Mas enfim, de novo, pode ser de novo um bias meu por ter uma avaliação mais positiva. Como dizia o velho barbudo, a história se repete em farsa. Dessa vez foi o Plínio Salgado que ganhou, só que um Plínio piorado. Plínio bem piorado. Bem piorado. Eu acho que foi mais como é que era o cara, o chefe da Gestapo do Getúlio, Filinto Miller. Filinto Miller, acho que é mais o Filinto Miller que ganhou. Mas você tem razão. Eu acho que o Filinto Miller e o Ustra ocupam um lugar que é muito parecido com o do Bolsonaro. A diferença é que eles eram sempre subalternos, né? Exatamente. Filinto Miller, aliás, que foi da Coluna Prestes, era tenentista, originalmente. Sim. Sim, subalterno sempre. Mas o Bolsonaro é uma figura subalterna, né? Isso que é o mais extraordinário do Bolsonaro. Ele não tem... Quando ele fala da ditadura, ele não está... Eu sou totalmente crítico à ditadura, acho que a ditadura fez muito mais mal do que bem ao Brasil. Mas eu até entendo quem vai defender alguma que outra boa política da ditadura. Agora,
ele defende tudo que vê de pior na ditadura, né? Ele não defende o A gás, vacinação. não, a vacinação, exatamente. Isso daí não, eu acho isso um horror. Ele não gosta dos É, generais, né? ele Então não ele gosta dos realmente. generais. Você fala, você faz uma análise que eu acho espetacular, que é a coisa dos batalhadores e dos encostados. Eu acho que isso ajuda muito a explicar um Brasil que muito do Brasil pensante não consegue identificar. Constrói seu argumento, Miguel. Claro, perfeito. Bom, obrigado pelo elogio. A ideia dos batalhadores e dos encostados, na verdade, é partindo da seguinte premissa. Então, basicamente, o que eu argumento é que se o Bolsonaro é um revolucionário, a gente precisa, para derrotar o Bolsonaro, não adianta derrotar eleitoralmente, né? A gente precisa derrotá-lo politicamente. E para derrotar politicamente uma revolução, ou seja, fazer uma contra-revolução que seja democrática, eu advogo por um recurso à tradição populista brasileira, que também é objeto de grande polêmica. Mas nesse caso, de novo, eu faço muita questão de não opor aquela coisa que todo mundo faz de populismo de direita e populismo de esquerda. Para mim, o Bolsonaro evidentemente tem características populistas. É evidente que se a gente for fazer um paper e fazer Bolsonaro populista, sim, ele se enquadra nas categorias de populismo, mas ele não é apenas um populista, ele é muito mais do que um populista. O Mao Tse-tung também era populista, mas ele está muito além de um populista. O Mussolini era um populista, mas ele está muito além de um populismo. Hitler também. Então, acho que a característica que define o Bolsonaro não é ele aplicar a lógica populista em algumas das suas ações. Então, portanto, que eu falo é que eu não considero o Bolsonaro como populista, ainda que possa haver muito populismo vindo do Bolsonaro, e que para derrotar o Bolsonaro seria necessário um outro populismo, não necessariamente um populismo de esquerda, mas um outro populismo. E quando eu falo isso, o que eu entendo por populismo aqui? Eu pego algumas definições da literatura. Entendo populismo como a construção de um discurso político que seja suficientemente inclusivo, que crie uma coesão social, mas que claramente se dá sempre a partir da exclusão de alguma categoria. Mas essa categoria não é uma categoria social, ela é uma categoria discursiva. Geralmente, o populismo tradicional latino-americano sempre divide a sociedade entre povo e elite, que é a coisa mais simples de fazer, e você nomeia a elite do que você quiser, você nomeia o povo que você quiser, você cria esse antagonismo, e aí você constitui o povo, que você define como povo, em oposição às elites. Né? Então, ao excluir tal e tal pessoa que você considera de elite, você inclui todo o resto como povo. No caso, a elite povo é apenas uma dos tipos de antagonismos que você pode criar discursivamente. O que eu proponho é uma coisa que não seja de povo e elite, porque eu não acho que a disputa seja entre povo e elite. Eu acho que tem, enfim, até porque isso já foi usado pelo Getúlio, já foi usado pelo Lula, já foi usado por tanta gente, né, que também já acho que já também chegou a um certo esgotamento da divisão povo e elite. O Bolsonaro, em algum lugar, também usa uma certa dicotomia entre povo e intelectuais ou povo e iluministas, né? Mas o que eu proponho é uma coisa de batalhadores e encostados. O batalhador entendido como aquele que está trabalhando, não apenas trabalhando o trabalho tradicional, enfim, fordista, carteira assinada, não, é aquele que está realmente sobrevivendo no Brasil. Né? Pode ser, por exemplo, uma pessoa, uma pessoa trans, por exemplo, que vive num país extraordinariamente transfóbico, que coloca todas as barreiras dessa pessoa. Eu considero uma pessoa que é trans no Brasil, que vive no Brasil e que consegue viver no Brasil como uma batalhadora. Ela consegue sobreviver a todos os tipos de preconceito, todos os tipos de coisas que lhe colocam diretamente contra ela. Quer dizer, então eu tento ampliar um pouco esse leque, não só olhar a partir do trabalho tipo século XX, mas sim pensando então o batalhador no fundo é esse, é aquela mãe de família que trabalha para burro e que também cuida sozinha dos filhos. Quer dizer, não é o trabalhador clássico do ABC, que é católico, que é casado, que tem uma família estável, né, que geralmente é o trabalhador clássico brasileiro do Getúlio.
eu estou pensando numa situação muito diferente. Eu acho que podem ter batalhadores de elite também. Eu não acho que precisa ser só os batalhadores que têm, porque em algum lugar você fazer negócios no Brasil de maneira decente, limpa e sustentável, sem agredir o meio ambiente, é quase que um milagre. Então, acho que você tem uma... De novo, são catacreses, são significantes vazios, você pode preenchê-los de várias maneiras. E uma pessoa pode perfeitamente se identificar como batalhadora em algum momento, e em outro momento ela pode ser perfeitamente colocada como uma encostada, né? Quer dizer, então, assim, um policial, por exemplo, pode tanto ser um batalhador como um encostado, o mesmo policial, dependendo do tipo de relação que ele nutre com outra pessoa. Mas a minha proposta é, nesse sentido, copiar um pouquinho o bolsonarismo, porque acho que o bolsonarismo conseguiu pegar o antagonismo que sempre foi tratado, né, tanto a direita como a esquerda, como os antagonismos muito macro, ele conseguiu tangibilizar um antagonismo muito micro. Né? E, na minha opinião, o que o Bolsonaro conseguiu fazer de muito poderoso é dar poder a todo mundo que tem poder em uma determinada relação social. Por mais pobre, por mais ferrado, por piores as condições, a gente sempre exerce o poder sobre outra pessoa, ou exerce força sobre outra pessoa em alguma circunstância da nossa vida. E basicamente o que o Bolsonaro faz é, se você é forte, você pode ser fraco em várias situações, mas se você é forte em algumas situações, eu não vou deixar nenhuma barreira para você poder exercer a sua força, exercer o seu poder. Então, eu acho que aí está uma das chaves para a gente entender por que o bolsonarismo é tão resiliente. Porque eu acho que ele fala com um lado muito, muito, muito importante para o ser humano, né? Quer dizer, que é a dimensão da força, da fragilidade, etc. E aí, por isso que eu tentava trazer a coisa do batalhador como uma maneira de você dividir a sociedade, não entre fortes e fragilizados, como o Bolsonaro define e cria essa dicotomia, mas uma maneira da gente conseguir realmente montar quase que uma nova gramática política para a gente se opor ao bolsonarismo, dialogando com a realidade do dia a dia de todo mundo. Você não definiu os encostados. Explica o que é o conceito. Não tem problema, imagina. Eu estou falando tanto que eu... Não. A ideia dos encostados é justamente todo aquele que se beneficia do trabalho de outro sem fazer grandes esforços, né? Então, no funcionalismo público, você tem vários batalhadores e vários encostados. Nas empresas privadas também. Então, quer dizer, basicamente, o encostado ele é uma figura que no fundo, se beneficia do esforço do outro, mas que não faz esforço ele, né? Aquele que está simplesmente gozando da vida e não realmente batalhando por ela. E eu acho que quase todos os brasileiros podem ser identificados em circunstâncias diferentes como batalhadores e encostados, com certeza. Né? Quer dizer, agora, eu acho que se tem uma família que é integralmente encostada, que não tem nada de batalhadora, é a família Jair Bolsonaro. Quer dizer, a família, os filhos, ninguém nunca estudou, ninguém nunca trabalhou, e são todos milionários. E não é nem milionário porque são grandes corruptos que fizeram assim, um grande esquema de corrupção que requereu alguma inteligência, né? Quer dizer, é só aquela corrupçãozinha de gabinete típica, assim, realmente são os encostados mais encostados, eu não consigo encontrar. São sanguessugas, né? Simplesmente. Exatamente, são sanguessugas, não fazem nada, são umas amebas sanguessugas. É isso. Pois é. Cara, você atribui uma certa inteligência ao Bolsonaro, né? Eu tenho dificuldades para enxergar, Miguel. Onde você vê essa inteligência? Eu tento atribuir sentido às coisas que eu vejo no bolsonarismo. E às vezes eu acho que às vezes eu me pergunto se o Bolsonaro é absolutamente brilhante ou se sou eu que estou viajando completamente, tentando criar significado em coisas que não têm nenhum sentido. Eu ainda não tenho a resposta para essa pergunta. O Bolsonaro, todas as poucas interações que eu tive com a família Bolsonaro na minha vida,
a impressão não poderia ser pior, de nível de que aquilo era um deserto de inteligência. Foram pouquíssimos, mas deserto completo de inteligência. Agora, eu não sei, talvez tenha algum tipo de inteligência que... Acho que existem vários tipos de inteligência no mundo e certamente eles têm alguma, porque ter ganho aquela eleição contra todos os prognósticos, contra... não assim, quando você tem um candidato como o Alckmin, quando você tem uma estrutura, tudo aquilo que a gente aprende na ciência política que são determinantes de sucesso eleitoral, o Bolsonaro não tinha nenhum deles. Não tinha experiência de governo, portanto não tinha memória eleitoral, não tinha absolutamente nada. Tinha algum dinheiro, de fato, né? Estamos vendo aí os financiadores dele aparecendo na CPI, mas não tem comparação com o financiamento de outros candidatos, digamos assim, mais tradicionais que concorreram em 2018. Então eu acho que partido político inexistentes, alianças regionais a priori inexistentes, algum mérito esse cara tem que ter, não é possível. Porque ele ganhou uma eleição presidencial, ele conseguiu quase ganhar no primeiro turno, que é uma coisa que acho que só o Fernando Henrique conseguiu, se não me engano, na Nova República, depois do Plano Real, enfim. Imediatamente depois do Plano Real. A impressão que eu tenho, e eu não sei se você vai concordar com isso ou não, é que ele simplesmente ecoa uma série de preconceitos na forma de frustrações, que são preconceitos que a gente ouve e a gente passou os últimos 40 anos ouvindo, entrando num táxi, o motorista de táxi estava dizendo, ou então entrando num botequim de esquina e o dono do botequim estava dizendo, e que existem na sociedade, de alguma forma, e que ele acredita naquilo, sabe? Eu não acho que seja uma coisa... mas é uma leitura meio primária de o que o país é, de quais são os problemas que o país tem, e que num determinado momento de exaustão, após uma década de... Eu acho que PT e PSDB destruíram o Brasil, tá? Ao decidir se atacar, principalmente aquela eleição de 2014, eu acho que foi uma coisa horrorosa. O jeito que o Aécio e a Dilma se atacaram e antes exterminaram candidaturas outras. O mais notório é o caso da Marina Silva. E ali alimentaram um ódio em cima do qual o Bolsonaro surfou. Eu realmente acho que foi um acidente histórico, sabe? Tomara mesmo. Tomara mesmo. Não, eu acho que é muito possível que tenha sido. Eu acho que, se a gente for seguir um pouco aquilo que aquele livro, Como as Democracias Morrem, do Steven Levitsky, lá de Harvard, um dos elementos que ele fala é justamente se não me engano, o forbearance, né, que é basicamente o termo em inglês, que é basicamente você não jogar, não usar todas as armas que você tem à disposição para derrotar o seu adversário, né? E eu acho que isso daí você pode ter uma leitura, digamos, aí voltando para a questão do populismo e da revolução, de uma das diferenças que eu vejo, é que a partir do momento que você usa todas as armas para derrotar o seu adversário, ele deixa de ser teu adversário, ele passa a ser teu inimigo. E eu acho que quando a gente entra no terreno do inimigo, a gente está geralmente em situações revolucionárias, em que você não pode suportar a convivência de adversariedade. O populismo nunca eliminou os seus inimigos, os seus adversários, porque eram adversários. Ele precisava dos adversários para continuar sobrevivendo. Então, quer dizer, o Perón nunca mandou matar as elites argentinas que deram 3 golpes nele. Nunca teve nada disso. Agora, eu acho que eu acho que a situação quando se torna um inimigo é uma situação muito mais revolucionária, por isso que eu acho que o Bolsonaro tem no caso do Bolsonaro, é inimigo, não é adversariedade. Eu concordo com você, eu acho que, digamos que dois campos políticos que não eram tão distantes assim 20 anos antes, eles acabaram, por puro clubismo e picuinhas, acabaram realmente entrando numa situação de adversariedade que já não era mais uma adversariedade democrática. Eu concordo contigo sobre isso.
Agora, acho que também a gente foi muito mal acostumado ao PT e ao PSDB. Eu acho que a gente teve mal bem, eu acho que eles têm milhões de problemas, ambos partidos, mas eu acho que a sequência de presidentes que nós tivemos durante a Nova República, tirando talvez o Collor, mas até o Collor, realmente, do Itamar em diante, é realmente acima do que a gente estava acostumado. Então acho que a gente também se acostumou a ter uma, digamos assim, a elite da classe política que galga os postos mais altos ser muito melhor do que a classe política em geral no Brasil, porque de fato ela é. E o Bolsonaro é a classe política, a pior classe política que tem dentro da classe política, que sempre existiu e que está lá. Né? Então eu acho que é possível ter sido um acidente, mas eu acho que tem muita cauda, Pedro. Eu acho que tem muita. Eu acho que ele cala fundo, acho que ele fala com a população de um jeito que. E eu acho que existe um amor que existe de uma parcela da população com ele, que é um amor cego, que eu acho que nem o Lula chegou a ter. Ou pelo menos o fragmento da população que tem esse amor cego em relação ao Lula é menor. Porque se o Lula tivesse tendo esse governo tão desastroso quanto o Bolsonaro, eu não acho que ele estaria com esses 20, 25%. Acho que ninguém estaria, nem o Getúlio. Mas tem uma observação que você faz no artigo que você escreveu para o Piauí, que eu acho que é um clássico, tá? Eu acho que é um dos artigos definidores do bolsonarismo, enquanto o bolsonarismo estava acontecendo, o que não é pouco, muito pelo contrário, Miguel. Eu acho que você faz uma observação que é muito pertinente, que é o seguinte: o Bolsonaro usou as ferramentas digitais, Facebook, Twitter, e YouTube, usou essas plataformas todas para entrar em contato com uma população que era lavajatista, que era antipetista, que estava só cansada do PT, que estava muito preocupada com essa coisa dessas preocupações meio difusas, etc., capturou essa turma e encapsulou essa turma nas plataformas deles, através de WhatsApp e agora Telegram e aquelas redes menores de extrema-direita, mas principalmente WhatsApp e Telegram. E isolou esse grupo e como uma seita, a partir do momento que tinha conseguido isolar e capturar esse grupo nos seus grupos de WhatsApp, ou seja, numa rede fechada, começou a metralhar quaisquer outras instâncias de informação e conhecimento na sociedade. Ciência, jornalismo, universidade, o próprio setor público, que é um gerador, né, de informação a respeito do país. E aí você tem... O problema é que para você fazer isso, você tem que estar disposto, você falou isso há pouco, você tem que estar disposto a mentir loucamente e sem o menor pudor de mentir. Você tem que estar disposto... Às vezes as pessoas falam, não, mas a esquerda e os liberais de verdade deviam dominar as ferramentas digitais como o bolsonarismo domina. Não dá. Não dá, porque você precisa estar disposto a mentir e a disseminar ódio de uma forma tal que dentro da democracia liberal você não vai encontrar nenhum grupo que queira fazer isso. Porque a partir do momento que você está disposto a fazer isso, você rompe com a democracia liberal. Exatamente. Exatamente. Eu concordo totalmente com você. Não é só... Quer dizer, não é só que o Bolsonaro usou de maneira muito inteligente não é que ele fez uma grande arquitetura de redes. Ele fez isso claramente, coisa que até hoje esquerda e direita patinam com isso. Mas eu acho que foi exatamente como você disse, mais além. Ele é a pessoa perfeita para esse tipo de canal, né? Porque ele não sabe falar. Então, no debate, os 2 debates que ele participou foi uma vergonha completa. Ele ficava calado porque ele tem consciência de que ele não sustenta. A televisão não é feita para ele. Mas ele é uma figura memética. Ele está totalmente dentro da lógica de rede social. Quer dizer, ele tem as frases bem feitas, ele é rápido, ele está sempre sabendo. A impressão que me dá com o Bolsonaro é que tudo que ele faz é basicamente que nem aquelas influenciadoras
que vão viajar e tiram foto de tudo para o Instagram para aumentar o número de. Né, que basicamente é o que elas fazem da vida. A minha impressão do Bolsonaro é quase que ele também é um influencer de Instagram fazendo política. Quer dizer, então, assim, o que vai me gerar mais like? Mais like, não, mais interação. Né? O que importa é mais interação e não mais like. E a minha impressão com o Bolsonaro é exatamente essa em todas as ações que ele faz. É claro que eu acho que o Bolsonaro começou a patinar muito desde que começou a CPI e desde que o Lula recuperou os direitos. Eu acho que ele tem dado várias bolas fora e eu acho que essa grande chance, não é à toa que eu acho que ele está na pior posição que ele esteve. Mas eu acho que o Bolsonaro é ainda muito impressionante, que depois de uma CPI, depois de você ter todos os meios de comunicação tradicionais, a boa parte da elite, toda a elite intelectual, uma parte da elite econômica, a você ter uma insatisfação generalizada, ainda assim ele consegue manter uma resiliência impressionante. E não há porque você poderia comparar com o chavismo. O Chaves também, né, uma ditadura, enfim, na minha opinião, não é mais democracia Venezuela. E eu acho que o nem uma governo de má democracia qualidade. liberal, uma ditadura mesmo, né? Eu acho que está mais para ditadura do que democracia liberal. Mas enfim, com alguma institucionalidade, enfim, como. Não, eu digo, também, usando aquele termo do Orbán, né, da democracia iliberal, a Venezuela liberal. já cruzou isso. Eu a também impressão que eu tenho é que. Mas tudo bem, a gente não precisa discutir. Não precisa, mas eu acho que. Mas na Venezuela existem políticas públicas que foram feitas de qualidade para a população. Tem algumas coisas que explicam o sucesso do Maduro e do Chávez. Né? Quer dizer, no Bolsonaro não há tangibilidade, não há uma. Não, você vai falar assim, não, mas ele fez aqui um programa incrível para, sei lá, para as crianças do Centro-Oeste. Não tem nada, não tem nada. E isso é uma. Existe uma literatura em ciência política chamada de governos incompetentes. Né? Por que a gente vota em governos incompetentes? E sempre tem alguma. Enfim, tem milhões de explicações por quê. Mas o caso do Bolsonaro, assim, eu acho que é o único governo que é incompetente em todos os sentidos. Ele só é competente no nível do discurso. E isso não é qualquer coisa. Isso não é qualquer coisa. Os estatísticos, em geral, que estudam eleição, eles estão há 2 anos dizendo que o tamanho do núcleo duro do bolsonarismo é algo entre 10% e 15%. E a gente está, desde janeiro, fevereiro, o Bolsonaro começou a cair, e aí ele estancou no ótimo e bom, nesse 1/4. E dali não sai. Eu começo a ter medo de que os estatísticos estejam errados e o piso dele seja esse 1/4. Você tem opinião a respeito disso? Eu tenho o mesmo medo que você. Eu tenho mesmo medo que você, por isso que eu não dou o Bolsonaro como derrotado. Eu acho que ele tem a máquina na mão. Ao que tudo indica, tudo vai piorar, infelizmente, para nós brasileiros. Mas acho que a minha impressão é que esse é o piso dele. Quer dizer, o que mais o Bolsonaro poderia fazer de ruim para perder eleitores? Né? Ele já fez tudo. Não tem como fazer. Talvez ele matar a mãe dele em praça pública, não sei. Talvez esteja faltando, mas tirando isso, eu acho que eu não vejo mais o que o Bolsonaro poderia fazer de ruim para perder esses eleitores. Você considerar o governo Bolsonaro ótimo ou bom nessas circunstâncias significa que você defende isso publicamente. Você briga com seus familiares, você briga com seus amigos, você briga talvez com as pessoas que trabalham com você, e você continua defendendo isso. Quer dizer, é um nível de engajamento e de comprometimento da pessoa que gosta do Bolsonaro que não é fácil para ela. Então, assim, tem que ser. Eu tenho uma dificuldade de imaginar que isso possa ser menor do que os 25%. Espero que seja. Acho que ele está desidratando. Espero que ele desidrate ainda mais. Mas eu acho que ele parte com grande força. Opa, desculpa. Então, deixa eu. Cara, se foi isso, vamos dizer que o cenário dado é o cenário que vai. O cenário das pesquisas hoje se concretize em outubro do ano que vem. Então a gente vai ver Lula e Bolsonaro no segundo turno, e o Lula vai ganhar com larga vantagem, com mais de 50%, 60% dos votos.
talvez se aproximando dos 70% dos votos válidos, o que não é um cenário absurdo, dadas as pesquisas. Luiz Inácio Lula da Silva vai governar com um quarto dos brasileiros odiando, num nível tal a eleição dele, que vai ser impossível ele fazer um governo tranquilo. E tem mais, vai ser muito mais fácil para o Bolsonaro mobilizar gente para encher a Avenida Paulista, para... A derrota eleitoral do Bolsonaro não resolve o drama de reestruturar a democracia brasileira, né? Exatamente, Pedro. E essa é a minha preocupação, inclusive, eu acho que esse é o cenário, inclusive, otimista, né? Quer dizer, que a gente vai ter grande parte da população enchendo a Paulista, fazendo uma oposição, no fundo, democrática ao governo do Lula, né? Eu tenho uma preocupação grande porque eu acho que, claro que os 25% você tem muita gente de bem dentro desses 25% que pese as opiniões políticas e que, por circunstâncias da vida, estão, de visões de mundo, estão com o Bolsonaro. Agora, eu acho que existe um núcleo que é quase 100% bolsonarista e que esse me preocupa e que é bolsonarista, alucinadamente bolsonarista, que são basicamente a integralidade das pessoas armadas nesse país. Porque se houve categorias que foram beneficiadas pelo Bolsonaro, são os brasileiros que portam legalmente armas. Então, quer dizer, os clubes de tiro podem ser, né, os clubes de tiro, de caça, esses CACs, essas coisas todas, por que não? Seriam quase que claro que não é uma estrutura de partido político, mas isso podem ser pequenas milícias descentralizadas. Você tem essa adesão grande em parte da força policial, em parte das forças armadas. Então, eu vejo com muita dificuldade, todo mundo que está armado no Brasil, na sua grande maioria, gosta do Bolsonaro. Então, como é que essas pessoas vão reagir a uma eleição que eles certamente vão acreditar profundamente, sinceramente, que foi fraudada, porque o Bolsonaro influencia eles muito e o Bolsonaro já está construindo essa narrativa. Quer dizer, a situação, eu não consigo ver uma situação em que a gente consiga ter algum candidato derrotou o Bolsonaro, seja o Lula ou outra figura democrática, e existe uma passação tranquila de poder, como o mal bem foi nos Estados Unidos, apesar daquela coisa horrorosa do Capitólio. Mas que eu acho que no Brasil, se isso foi os Estados Unidos, onde tem instituições, os Estados Unidos tem problemas, mas tem instituições mais sólidas que as nossas, eu tenho minha preocupação de que aqui seja mais grave, né? O exército americano não se comporta... Jamais o exército brasileiro talvez se comportou como o exército americano, talvez na época do Império, olha lá. Desde a República ele não se comporta com o mínimo de republicanismo. Então, então, realmente... O exército brasileiro derrubou o imperador, Miguel. Exatamente, esses são os golpistas. Não, o que eu quero dizer sim. nem no tempo do Império. Nem no tempo do Império, exatamente. Digo, não, isso antes da Guerra do Paraguai, quando nem tinha exército. Exatamente. Os bons tempos que não tinha exército. Brincadeira. Enfim, o Brasil não é Costa Rica, a gente infelizmente tem que ter exército. Mas enfim, precisamos entender o que vai ser esse exército. Esse exército vai responder um poder civil. Essas polícias que já não obedecem o governador em muitos estados, não, evidentemente não é toda a polícia, mas a gente vê passar da polícia que não respeita. Isso que me preocupa que os teus tenentistas, na verdade, sejam policiais. Aí ferrou. Você pode estar certo. Eu não acho que a história fica se repetindo, e é sempre igual. É verdade. Não, também não. Pode haver dois tenentismos, e o segundo ser pior do que o primeiro. É verdade. Aliás, mesmo o tenentismo tem muita acusação de degola ali no meio, de estupro, a coisa foi se deteriorando com o passar do tempo. Começa Nobre ali, saindo para derrubar a Epitácio Pessoa no Forte Copacabana e termina no interiorzão do Brasil, na coluna Prestes, onde coisas aconteceram que acho que a gente nunca vai ter noção exata do... Ali, naquela altura, os filhinhos do Miller já estavam lá, né? Exatamente. Cara, qual é a saída, Miguel?
Eu entendo que para derrotar o Bolsonaro, você defende um candidato populista. Eu entendo como que um candidato populista com esse tipo de discurso olha, os batalhadores, vamos construir um Brasil que os batalhadores, enfim, consigam vencer os encostados. Eu consigo entender como que esse discurso pode levar a uma vitória eleitoral. Mas, na verdade, eu não fico aflito com a derrota do bolsonarismo. Eu acho que ela está encomendada. Tá? Eu fico aflito com como que se estabiliza a democracia brasileira pós-Bolsonaro. E todos os estudos que eu já li a respeito de desradicalização, seja debatificação no Iraque, seja denazificação na Alemanha, todos esses estudos indicam que não dá. Eu acho que isso é muito difícil a gente. Eu acho que, enfim, acho que um exemplo que você está falando sobre a Alemanha, conheço pouco a história da Alemanha, mas existe uma tentativa. Tem milhões de problemas dos processos Nuremberg, com muita razão, você tem várias associações israelitas que criticam esse processo como não tendo sido devidamente, né, apurados todos os crimes, e teve muita gente super culpada que passou super ilesa. Mas eu acho que, tirando o Nuremberg, mas pensando na construção do Estado da Alemanha Federal, é um país que, cindido em dois, e que vai precisar criar um novo projeto de nação. E o projeto de nação da Alemanha Federal era só um, que era crescer e se desenvolver. Quer dizer, o desenvolvimento econômico está na Constituição da Alemanha Federal. Né? Quer dizer, a gente só vai conseguir criar uma identidade nacional que não leve ao nacionalismo louco, se a gente fizer basicamente um estado de bem-estar, no fundo, e a partir desse estado de bem-estar, pensar no desenvolvimento econômico. E é claro que isso tem uma falência que a gente está chegando a ver agora, porque a Alemanha tem problemas de crescimento há alguns anos. Né? Quer dizer, então, e o bem-estar já não é mais o mesmo do que há 30 anos atrás. Mas eu acho que existe eu acho que não vai voltar a ser como era. Esse é o meu ponto. Eu acho que existem soluções possíveis. Eu espero que a gente as encontre. Primeiro, eu espero que a gente derrote o bolsonarismo, que eu acho que isso é o mais importante. E segundo, eu acho que ao derrotar o bolsonarismo, que a gente reencontre maneiras. Mas não vai. Acho que não tem como voltar a ser a República nova, como a nova República como a gente conhecia. Eu acho que ela acabou. Quer dizer, acho que ela ainda resiste, ela ainda existe. Talvez seja ela, inclusive, que derrote o bolsonarismo. Mas para a gente conseguir viver um Brasil pós-Bolsonaro, a gente vai ter que fazer inovação política. A gente não, como os alemães conseguiram fazer, como, enfim, outras experiências conseguiram fazer. Isso significa que a gente vai precisar repensar o elitismo das nossas instituições. Isso é um problema aqui como na Europa. Quer dizer, como é que a Europa vai passar se o Zemmour ganhar na França, que é o que eu acho que vai acontecer? Vai ser uma debacle. Né? Como é que a França consegue se recuperar depois de 5 anos de um racista completamente fascista na frente do poder durante 5 anos na França, pelo menos. Né? Quer dizer, eu acho que como é que a Inglaterra vai se recuperar do Boris Johnson, que é uma mistura muito, muito grave de uma direita clássica e democrática com arroubo de extrema-direita, né? Eu acho que tudo no mundo um pouco as instituições estão falhando um pouco em todos os lugares, e eu não acho que dá simplesmente para fazer isso, esse sonho americano de não, vamos voltar tudo como era normal antes e ponto final. O seu exemplo na Alemanha, você me parece estar dizendo que, e eu concordo se é isso que você está dizendo, que a solução é desenvolvimento econômico. E, quer dizer, o país precisa crescer economicamente e você precisa dar proteção social. Você precisa de uma teia de proteção social para que as pessoas não fiquem desamparadas. Para que o Estado brasileiro tem que começar a funcionar como ele não funcionou nem na Nova República, né? Principalmente saúde, educação, transporte e segurança, que seria o básico. Agora, isso me deixa mais pessimista
Veja, eu me identifico como liberal, tá? O problema é que o liberalismo Friedman Hayek na economia, ele impõe pré-condições que são pré-condições que não vão se dar. Entendeu? Não. A gente tem que reformar o Estado brasileiro, eliminar os pontos de vazamento, e aí vai sobrar dinheiro para a gente investir em crescimento. Não vai acontecer. Não vai acontecer. O Congresso dominado pelo Centrão, 1/4 da população bolsonarista. Não vai acontecer. Ou seja, se vier um ministro da Fazenda, um ministro da Economia liberal clássico, eu não gosto de usar o termo clássico, hayekiano, friedmaniano, não vai. Agora, se for no modelo nacional desenvolvimentista, a história brasileira de nacional desenvolvimentismo é criação de inflação, aumento de corrupção dentro do Estado e uma elite empresarial que enriquece para cacete. Né? A Firjan, aquela coisa toda. Quer dizer, e as duas propostas que estão na mesa, com variantes, a gente não sabe para qual lado o Lula quer ir, mas vai ser, se for Palote ou se for Manteiga, é um dos dois. Né? E os outros candidatos se distribuem. Não vai vir esse estado de bem-estar social com o crescimento econômico dessas duas formas. Eu até advogo, Pedro, por um estado de bem-estar social. Eu acho que o Brasil, com o que já tem, já dá para fazer muito melhor. Acho que a gente tem um problema de subfinanciamento em geral das políticas públicas, mas eu acho que existe ainda, por exemplo, na saúde, por exemplo, que é um sistema ultra subfinanciado, o SUS é barbaramente subfinanciado, mas o SUS também pode fazer com o que já existe, consegue fazer mais, entregar mais com o que já tem. Então, eu acho que tem uma série tem uma agenda de eficiência que é cara aos liberais, que também é cara para mim, e que eu acho que existe a possibilidade de fazer. Não acho que isso vai resolver, mas acho que isso já ajuda muito, muito. Agora, eu não estava me referindo necessariamente que para a gente reconstruir o Brasil, a gente vai precisar fazer no nacional desenvolvimentismo. Não acho que necessariamente seja isso. Eu acho que... Mas eu não sugeri que era esse o caminho, não. Eu falei de crescimento econômico e estrutura, isso. Mas não disse que fórmula para chegar lá. Eu acho que, na verdade, o que realmente poderia... Acho que o que a Alemanha fez foi como é que você cria como é que você cria um horizonte de expectativas, que eu acho que é isso que a gente não está conseguindo oferecer na oposição. Quer dizer, o Lula tem um horizonte de expectativas que é do passado. Vamos voltar, olha como você era feliz no meu governo, não se percebia. Né? Quer dizer, então, em algum lugar ele está dialogando com algum horizonte de expectativas. O Bolsonaro dialoga com o horizonte de expectativas. Ele está criando um novo Brasil, ainda que a gente não... Ele está destruindo o Brasil velho para colocar algo no lugar. Né? Então, assim, em algum lugar as pessoas... Criou-se um novo horizonte de expectativas. Mas eu não estou vendo esse horizonte de expectativas sendo criado para o futuro, nem à esquerda, nem à direita, nem ao centro. E eu acho que isso será necessário uma vez derrotado o bolsonarismo. Seja o Lula, seja outro candidato de esquerda, ou de direita, ou de centro. Mas eu acho que isso, e se derrotado, né? Mas, enfim, mas se Deus quiser, quando derrotado, a gente acho que de novo, acho que a gente vai ter que rever um pouco as regras do jogo no Brasil. A gente vai precisar rever várias imperfeições que existiam. Eu acho que é um momento que vai ser um momento traumático para a nação. Eu acho que será um momento, eventualmente, de você pensar numa nova Constituição, de você pensar numa nova Constituinte. Eu não sei o que é, eu não tenho a resposta, mas a gente vai precisar dar o devido peso ao que foi o bolsonarismo na nossa história. É um momento de ruptura muito grave, é um momento de encerramento de uma era política, e a gente vai precisar dar o devido peso e a devida gravidade ao que foi, para que a gente possa refletir em como construir a nação a partir daqui. Miguel, eu concordo com você que em todos os momentos na história da República que o Brasil chegou a momentos como esse, e eu concordo que é o fim de uma era, a gente escreveu uma nova Constituição. Em todos esses momentos tinha havido também algum tipo de ruptura do sistema político, o que não aconteceu agora. E, cara, a gente só teve 2 constituições boas, que foram a de 34 e a de 88. Você Sim. quer fazer uma Constituição nova com 1/4 da população
capturada pelo bolsonarismo? Não, eu não quero. Eu gosto da Constituição de 88, mas eu estou dizendo. Não, mas você está entendendo o tamanho do dilema? Eu não estou discordando das suas premissas. É que a realidade está complicada, sabe? Está muito complicado. Está muito complicada mesmo. Está muito complicada mesmo. Eu não. Faz sorteio, não faz por eleição. Mas como na Grécia Antiga. Mas eu não sei. Não tem Péricles, não, cara. Não tem Péricles, exatamente. Eu acho que realmente eu não tenho as respostas, mas eu acho que a gente vai ter que. Primeiro, para mim, eu não consigo pensar em outra situação que não seja derrotar o bolsonarismo. Eu acho que se a gente não conseguir derrotar o Bolsonaro, se o Bolsonaro se reeleger, eu acho que aí a democracia. Aí ele vai enterrar a República, a nova República de vez, ele próprio, não vai precisar ser a gente. Mas eu acho que a gente precisa reconhecer que algo não deu certo e que a gente vai ter que construir o Brasil a partir com outro olhar, com outra e criar um horizonte de expectativas para a população, porque senão a gente não vai conseguir reconstruir o Brasil, porque senão a gente vai ficar sempre nessa briga entre bolsonarismo e antibolsonarismo. E aí a gente não vai conseguir. E, de novo, isso não é calar, não é fazer como foi as nossas transições de ditadura para democracia, as nossas, enfim, né, quer dizer, a história do Brasil é recheada de você botar embaixo do tapete tudo, né? Você botou o império debaixo do tapete, né? O imperador teve que sair fugido do Rio de Janeiro, quando ele tinha grande parte da aprovação naquele momento específico da população. Quer dizer, você tem um golpe contra o presidente que era popular, o Jango, em 64, que tinha popularidade, ele é derrubado. Quer dizer, e a gente não, né, a gente faz a transição para a democracia sem totalmente pactuada, combinada, sem corrigir os vícios da ditadura e transplantando eles para a nova república. Então, eu acho que a gente vai ter que entender que houve uma ruptura e, a partir dessa ruptura, a repensar eu não gosto de chamar de pacto social, mas vai ter que repensar um pouco como que vai ser o Brasil dos próximos 200 anos. Porque esse Brasil dos 200 anos, em algum lugar, chegou numa grande parêntese. Olha, eu concordo com você em tudo. A minha aflição, e eu em geral me considero otimista, tá? A minha aflição é que o Centrão não é mais o Centrão do Roberto Cardoso Alves, aliás, não é nem mais o Centrão do Michel Temer, agora é o Centrão do Arthur Lira, ele vai estar maior. E a gente está numa falta de lideranças políticas, não tem Tancredo, não tem Ulisses, sabe? Porque houve um trauma ali no finalzinho dos anos 70, com a morte do JK, do Lacerda e do Jango. Mas, de certa forma, o Tancredo e o Ulisses preencheram esse espaço de ter essas figuras que eram sólidas e moderadas, que eram capazes de fazer união. Porque se fosse ser um Brizola, cara, ferrou. Entendeu? Ia ser uma coisa de vingança. E talvez fosse até melhor, porque haveria um rompimento. O meu ponto é que eu não enxergo. Eu acho que a gente precisaria ter uma classe política melhor para produzir isso, que é uma coisa de percepção do Estado, homens de Estado mesmo, e não grupos que estão ali pelo poder e pela manutenção do poder. Enfim, talvez eu esteja numa fase pessimista demais. Eu sou botafoguense, então eu sou pessimista sempre por natureza. Eu evito. E com razão, com evidências, para ser pessimista. Mas eu acho que eu concordo com você que eu não tenho visto essas lideranças dentro da política, mas eu vejo muitas lideranças na sociedade civil. E talvez o que a gente precisa mudar, por exemplo, é a falta de porosidade das instâncias públicas e democráticas à liderança da sociedade civil. Quer dizer, é raro a gente ter uma liderança da sociedade civil eleita no Brasil da nova república.
né? Quer dizer, teve casos, evidentemente, mas a maioria dos casos justamente foi na época da transição, na época da Constituinte, no início da República Velha, da República Nova, perdão, da Nova República. Não é o caso, não acho que seja o caso hoje, é muito mais difícil. E talvez que a gente precise de um sistema que possa ser mais poroso à sociedade civil e que seja mais participativa. A democracia representativa isso é super clássico e figurinha repetida dizer, mas a democracia representativa está combalida no mundo todo. Quer dizer, a gente não vai conseguir manter a democracia representativa e o modo tecnocrático liberal de governo. A gente pode até manter o liberalismo, mas o liberalismo vai ter também que se renovar, vai ter que ter uma nova roupagem. A tecnocracia morreu. Não que não existam técnicos no governo, os governos não tenham que ter técnicos, mas o sonho da tecnocracia, de que você coloca uma pessoa que vai colocar os melhores para governar, por mais que eles sejam melhores, não tem dado resultado. O Macron foi o exemplo maior de tecnocracia. E olha o nível de popularidade do Macron. É uma tragédia. Pode ser derrotado por um cara que é tipo, sei lá, um comentarista de direita do Brasil, sabe, um Augusto Nunes. É como se o Augusto Nunes fosse concorrer contra o presidente vigente. Quer dizer, então acho que a gente tem eu acho que a gente tem que encarar esse momento como um momento no mundo todo, um momento em que não tem mais como a gente governar com o mesmo mindset e que a gente vai ter que mudar alguma coisa dele. Eu não sei para onde ir, tá, Pedro? Não estou aqui dando nenhum tipo de... Acho que só estou tentando apontar o diagnóstico. Eu acho que a gente não vai conseguir derrotar sejam eles populistas, sejam eles revolucionários, o que quer que se chame ele, esse novo fenômeno que a gente não consegue nomear, mas que é um novo fenômeno, que está na Europa inteira, que está na Índia, que está nas Filipinas, que está no Brasil. Esse fenômeno todo, a gente vai ter que... Ele é uma resposta concreta contra a tecnocracia liberal, contra a democracia representativa, em algum sentido. E a gente vai precisar... E eles têm eles criaram uma alternativa. Eles têm o mundo pós-tecnocrático, existe uma alternativa concreta que são eles. Qual é a outra alternativa ao mundo pós-tecnocrático? O que a gente vai construir? A esquerda ou a direita? Então, assim, acho que tem um elemento que vai requerer muita inovação política, e a gente é capaz de fazer inovação política. A história das democracias é de constante inovação política. Então, eu tenho confiança no longo prazo, apesar de um pessimismo no curto prazo. Eu também nutro esse otimismo de longo prazo com o Botafogo. Eu sou rubro-negro, então... Eu sei, eu sou privilegiado. Eu encostado. Eu sou encostado no futebol. Miguel, eu concordo com você. Existem lideranças na sociedade civil muito interessantes, em toda parte. Desde nos think tanks, né, dedicados à segurança, à política de saúde, etc., até tipo CUFA, né? Essas coisas existem sim, você tem razão. Fora da política existem lideranças interessantes. Miguel, muito obrigado pela conversa. Obrigado a você, Pedro. Muito obrigado pelo espaço e, poxa, adorei conversar contigo. Acompanho muito sempre o meio, recebo sempre, então fico feliz aqui de estar participando. Muito obrigado pela oportunidade.